Olá, está preparado para mais um relato de arrepiar a espinha? Então já se inscreva e deixe o seu like neste vídeo. O demônio do espelho. Eu me lembro como se fosse ontem. Meu nome é Marcelo e eu tenho 35 anos de idade. Eu sou um homem comum que trabalha como contador em uma empresa de São Paulo. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu comigo alguns anos atrás mudou tudo. Eu estava morando em um apartamento novo que eu havia comprado há alguns meses. Era um lugar bonito, com uma vista incrível da cidade, mas desde o primeiro dia eu senti que havia algo estranho no ar. Não era nada que eu pudesse explicar, apenas uma sensação de que eu não estava sozinho. Uma noite, eu estava sozinho no apartamento, assistindo TV, quando eu vi algo pelo canto do olho. Era o movimento no espelho do banheiro, que estava aberto para o corredor. Eu me levantei para ver o que era, e quando eu olhei para o espelho, eu vi um homem parado atrás de mim. Eu me assustei, porque eu não havia ouvido ninguém entrar no apartamento. O homem era alto e magro, com olhos vermelhos e uma pele pálida. Ele estava vestido com um terno preto, e seu rosto era distorcido em uma expressão de raiva. Eu me virei para ele, perguntando quem era e o que ele queria. Mas ele não respondeu. Ele apenas me olhou, com aqueles olhos vermelhos, e começou a se aproximar de mim. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas no chão. O homem se aproximou mais, e eu pude sentir seu hálito féto e seu cheiro de enxofre. De repente, ele falou com uma voz baixa e rouca: "Você não deveria estar aqui", disse ele. "Este é o meu território." Eu tentei responder, mas minha voz estava presa na garganta. O homem começou a rir, um som que parecia um rugido de animal. Ele se aproximou mais, e eu pude ver seus dentes afiados e sua língua bifurcada. Eu fechei os olhos, esperando o pior, mas quando eu os abri, o homem havia desaparecido. O espelho estava vazio e eu estava sozinho no apartamento. Eu me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Eu não sabia o que havia acontecido, mas eu sabia que eu havia visto algo que não era deste mundo. A partir daquele dia, eu comecei a notar coisas estranhas no apartamento. Coisas que se moviam sozinhas, ruídos estranhos à noite e a sensação de que eu não estava sozinho. Eu tentei ignorar, mas era difícil. Eu comecei a sentir que eu estava perdendo a cabeça. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, mas eu não sabia o quê. Um dia, eu decidi chamar um padre para abençoar o apartamento. Ele veio e fez uma oração e disse que o apartamento estava livre de qualquer influência maligna. Mas eu sabia que não era verdade. O demônio no espelho ainda estava lá, esperando por mim. E como nos dias anteriores, eu voltei a sentir que aquela sombria presença ainda se mantivera ali comigo. Então o pior aconteceu, pois certo dia eu acordei me sentindo muito mal e com um peso fortíssimo sobre o meu corpo. Sentia náuseas e uma indescritível sensação de que algo queria tomar o meu corpo. E então aconteceu. O demônio havia me possuído. Eu senti uma sensação estranha, como se meu corpo estivesse sendo controlado por outra pessoa. Eu comecei a me olhar no espelho e eu não podia parar. Eu estava hipnotizado pela minha própria imagem. Eu comecei a me ver de uma maneira diferente. Eu me vi como perfeito, como o homem mais bonito do mundo. Eu comecei a me admirar, a me elogiar, a me amar. Mas quanto mais eu me olhava, mais eu me tornava vaidoso. Eu comecei a passar horas no espelho, ajustando meu cabelo, minha roupa, meu corpo. Eu comecei a me sentir como se eu fosse o centro do universo. E o demônio do espelho, ele estava rindo. Ele estava me mostrando a verdadeira face da vaidade, a obsessão pela perfeição física e estética. Eu comecei a me sentir infeliz, insatisfeito com meu corpo, com minha vida. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca havia feito antes, coisas que me faziam sentir bem, mas que me destruíam por dentro. E o demônio do espelho, ele estava lá, me alimentando com sua energia, me tornando mais e mais vaidoso. Eu sabia que eu estava perdendo o controle.
que eu estava me tornando uma pessoa que eu não reconhecia. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, mas eu não sabia o que. Até que um dia eu acordei e vi o que eu havia me tornado. Eu vi a vaidade, a obsessão, a destruição que o demônio do espelho havia causado em mim. E eu sabia que eu tinha que sair de lá, que eu tinha que me libertar do poder do demônio do espelho. Eu decidi que era hora de ir embora. Eu mudei de apartamento e tentei esquecer o que havia acontecido, mas eu nunca esquecerei o demônio no espelho e a sensação de terror que ele me inspirou. Essa é a minha história e eu juro que é verdade. O demônio no espelho é real e ele está esperando por você.